Universo Diverso, com Luciana Neri. Mais um tema sobre saúde mental. Vamos conversar com a psiquiatra Monalisa Matos. Ela fez residência médica em psiquiatria, aprimoramento em transtornos alimentares, especialização em comportamento alimentar. Ela também tem capacitação em bom manejo clínico para transtornos da personalidade borderline e especialização em terapia comportamental dialética. Monalisa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite mais uma vez. Agradeço por estar aqui mais uma vez falando sobre saúde mental, disseminando o conhecimento através do seu programa que é tão importante para a nossa cidade. Esquizofrenia. Não é um tema assim muito popular, né, doutora Monalisa? Dentro do que a gente vem falando de saúde mental, a gente pouco fala sobre esquizofrenia e é um tema muito importante porque quanto mais cedo a gente reconhece os sintomas, os sinais, melhor vai ser o tratamento desse paciente. Então, muito bom a gente estar aqui hoje para poder falar a respeito. Então vamos lá, o que é a esquizofrenia e quais as principais características desse transtorno, quando é que ele surge? A esquizofrenia é um transtorno mental que é caracterizado principalmente pela alteração do juízo de realidade. Então, a pessoa, ela se desconecta da realidade, mas isso não necessariamente acontece no começo do quadro. E além da alteração do juízo da realidade, algo acontece também com o pensamento deles, não é, doutora? Esse paciente costuma ter alterações também do pensamento, desse senso, desse juízo do que é real, do que não é. E é um quadro que tem muito fator genético associado, então se a pessoa tem alguém na família que tem o quadro, é mais propenso a desenvolver. Qual é a relação da esquizofrenia com o uso de drogas ou álcool ou algum trauma? Algumas pessoas dizem que foi depois do trauma que apareceu a esquizofrenia. É possível isso? O uso de substâncias psicoativas, então de drogas, de bebida, pode favorecer o desenvolvimento se a pessoa já tem uma genética favorável. O uso principalmente de maconha é um grande fator que está associado também a esse desencadeamento de sintomas em quem já tem uma predisposição genética, né? Então, fatores de vida, traumas também podem estar relacionados. Os principais sinais e sintomas para se suspeitar de um caso de esquizofrenia, quais são eles? A primeira coisa que acontece com o paciente da adolescência, adulto jovem, que é onde tem a incidência maior da doença, é um isolamento social. A gente tem um isolamento importante e parece uma depressão. A maioria dos quadros, inclusive, costuma ser tratado com depressão. E como é que esse quadro vai se transformando até se caracterizar realmente um sintoma da esquizofrenia, doutora? A pessoa começa a cursar com alguns sintomas, como delírios. O que são delírios? São ideias, muitas vezes, de que está sendo perseguido, de que alguém quer fazer algum mal, coisas que não necessariamente condizem com a realidade que a pessoa está vivendo. Então, ela se desconecta um pouco disso. A pessoa pode ver também vultos, imagens, ou ouvir vozes que as outras pessoas à volta não estão escutando. E quem é que percebe isso? Ou seja, quem é que estranha e gera a suspeita? É o próprio paciente ou pessoas próximas? Isso é percebido pelas pessoas em volta do paciente, não necessariamente é percebido pelo paciente. Pode ter uma desorganização do comportamento, então a pessoa começa a se comportar de um jeito que nunca se comportou, de um jeito estranho. A gente costuma escutar: fulano não está falando coisa com coisa. Isso é muito comum nos relatos dos acompanhantes dos pacientes. E uma outra coisa que surge também, mas principalmente quando a doença já está se desenvolvendo, são os sintomas que a gente chama de sintomas negativos, que são sintomas do afeto. O afeto, ele fica muito assim, embotado. É aquela pessoa que não tem uma expressão do afeto, que não tem uma expressão ali das emoções. Isso também é bem característico.
o diagnóstico. Quem é o profissional que faz o diagnóstico da esquizofrenia? É um diagnóstico psiquiátrico, então sempre que possível, esse paciente precisa ser encaminhado para uma psiquiatra para poder fazer essa avaliação. Psicólogos que trabalham com esse perfil de paciente também podem, auxiliar nesse processo do diagnóstico, principalmente do diagnóstico diferencial, então é muito importante essa parceria do psiquiatra com o psicólogo. E qual a importância deste diagnóstico, doutora Monalisa? Quanto mais cedo a gente dá esse diagnóstico, menos impacto esse paciente vai ter na vida. Por quê? A esquizofrenia, ela pode ser uma doença que ao longo dos anos ela vai deteriorando algumas capacidades do paciente. Então, se eu dou o diagnóstico cedo e começo a tratar cedo, eu evito que isso aconteça. Se esses sintomas se arrastam, a gente tem uma piora importante e lá na frente, muitas vezes, esse paciente não consegue fazer várias coisas, como trabalhar, como ter ali uma vida ativa. Ou seja, pacientes com esquizofrenia devidamente tratados podem ter uma vida funcional e ativa. Isso é bem possível, mas acontece, doutora? O que a gente vê na prática é muitas dessas pessoas que ficaram anos tendo o quadro sem nunca terem diagnóstico. E aí essas pessoas perdem algumas funções, mas não quer dizer que elas não sejam capazes de nada. Quer dizer que precisa reorganizar e entender quais são as capacidades que aquela pessoa tem e que são mantidas e que a gente quer que ela continue exercendo essas atividades. Muitas vezes não vai conseguir exercer a mesma atividade que conseguia no início da doença, mas ela vai poder fazer algumas coisas que são um pouco menos complexas. O cérebro dela vai dar conta de fazer essas questões. E como agir com esses pacientes que não tiveram acesso ao tratamento e a doença se cronificou, doutora? O tempo inteiro estimular as funções que ficaram. Porque senão, se a gente não estimula e a gente deixa aquela pessoa sem nenhuma atividade, sem nenhuma função, isso vai ao longo do tempo se perdendo cada vez mais. Então a gente precisa valorizar e incentivar essa pessoa a desenvolver aquelas funções que ela consegue, de arrumação da casa, de coisas de casa, de autocuidado, de tomar banho, de se alimentar, de fazer tudo isso com independência. A gente precisa incentivar para preservar isso ao longo do tempo. Vamos falar do tratamento, doutora Monalisa. O tratamento, ele é primariamente medicamentoso. Então, não existe tratar a esquizofrenia sem medicação. A gente pode fazer isso com alguns transtornos dentro da psiquiatria, mas a esquizofrenia a gente precisa usar remédio. E também o acompanhamento dos profissionais, não é? Esse paciente precisa de um acompanhamento psiquiátrico e de uma prescrição de medicação que a gente chama a classe de antipsicótico. Então, esse paciente vai começar com uma dose baixa do antipsicótico e a gente vai reavaliar e vai aumentar essa medicação conforme a resposta que o paciente tem. Então, o tratamento é basicamente o uso de medicação e acompanhamento com o psiquiatra. Além dos antipsicóticos, que é a base do tratamento, ideal é que esse paciente também esteja em um acompanhamento psicológico para pessoas com esquizofrenia, para poder preservar, como eu falei, as funções cognitivas que o paciente tem e para que isso seja também estimulado. Então, a psicoterapia associada vai ser um recurso muito importante para que a gente consiga manter esse paciente funcional. E como é que é feita essa outra parte do tratamento? O que mais pode ser feito? E inserir esse paciente em atividades de grupo, funções e atividades voluntárias que ele pode também desenvolver e se manter ativo mentalmente, fisicamente, fazer exercícios físicos, ter uma boa alimentação. Tudo isso a gente sabe que também colabora para o processo do tratamento. Muito obrigada, doutora Monalisa. Então agradeço todo mundo que assistiu com a gente. Se preparem para a próxima série. Agradeço, Luciana, seu convite. Fico muito feliz e lisonjeada de estar aqui. E um beijo para todo mundo.